Há nomes que ecoam pelos corredores da história cristã: Pedro, João, Paulo. Mas existe um nome que sussurra nas sombras da memória coletiva, carregando consigo o segredo do primeiro encontro, da primeira luz, do primeiro reconhecimento do Cristo encarnado. Esse nome é André. Antes de Pedro negar e afirmar seu amor, antes de João reclinar sua cabeça no peito do Mestre, houve um homem que ouviu o chamado primeiro. Um homem que reconheceu a divindade antes que ela se manifestasse em milagres. André não foi apenas o primeiro discípulo, ele foi o elo primordial, a ponte entre o antigo e o novo, entre a profecia e sua realização. Sua história não é apenas narrativa histórica, é um mapa espiritual para aqueles que buscam a iluminação interior. Um código cifrado sobre o despertar da consciência, um ensinamento oculto sobre como reconhecer a verdade antes que ela seja revelada ao mundo. O Evangelho de João revela: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e que haviam seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias. João 1:40, 41. André não apenas foi o primeiro a seguir Jesus, ele foi o primeiro a reconhecer quem Jesus era e o primeiro evangelista. Sem André, não haveria Pedro. Essa inversão, onde o irmão menos conhecido é na verdade o primeiro, não é acidente narrativo. É ensinamento profundo sobre a natureza da verdadeira espiritualidade. Deus frequentemente escolhe o que o mundo considera secundário para realizar o que é primordial. André era discípulo de João Batista, o último profeta da antiga dispensação. Quando João aponta para Jesus declarando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está passando o bastão da revelação divina. E quem estava ali, receptivo? André. A transição de André simboliza perfeitamente a passagem da antiga para a nova aliança espiritual. Ele representa aqueles tão sintonizados com as preparações divinas que puderam reconhecer instantaneamente quando a promessa se tornou realidade. Seu coração estava calibrado para reconhecer a verdade, e quando ela apareceu, ele simplesmente a seguiu. Considere a cadeia de eventos. André ouve João Batista, reconhece Jesus, segue-o e imediatamente busca Pedro. Pedro torna-se líder dos apóstolos, aquele a quem Jesus confiaria as chaves do reino. Pedro e André chamariam Tiago e João. Assim, como ondas expandindo de uma pedra lançada na água, o círculo apostólico se formaria, tudo começando com André. Sem André, a dinâmica dos 12 teria sido completamente diferente. André é o elo primordial, a primeira conexão na corrente dourada que ligaria a humanidade ao Cristo. André nunca buscou holofotes, contentou-se em servir, em ser instrumento. Essa humildade não é fraqueza, é a força mais poderosa no reino espiritual. É a humildade que esvazia o ego para criar espaço para o divino, permitindo que a luz de Deus brilhe através de nós, sem interferência de nossa glória pessoal. André nos ensina que verdadeiros pioneiros espirituais frequentemente trabalham nas sombras. Eles acendem a primeira chama, mas não exigem reconhecimento. Este é o ensinamento oculto. A iluminação interior vem não para aqueles que buscam o primeiro lugar, mas para aqueles dispostos a ser os primeiros a reconhecer a verdade, mesmo permanecendo desconhecidos. Andréas significa viril, corajoso, homem forte, mas essa força é interior, a coragem de olhar além das aparências, de questionar estruturas estabelecidas, de deixar o conhecido quando a verdade chama. Pense na posição de André. João Batista tinha ministério estabelecido, reputação como profeta. André era discípulo comprometido. Então João aponta para um carpinteiro de Nazaré e diz: eis o Cordeiro de Deus. E André simplesmente vai, sem hesitação. Sem questionamento, apenas a coragem pura de seguir a verdade, mesmo deixando a segurança do familiar.
Andréa simboliza a fé que age antes da certeza intelectual. Não é fé cega, mas conhecimento mais profundo que o racional. Conhecimento do coração, da alma, do espírito. É o reconhecimento imediato da verdade quando ela se apresenta. Esse tipo de fé não é contrária à razão, opera em dimensão diferente. É a fé que Pascal descreveu. O coração tem razões que a própria razão desconhece. André personifica essa capacidade de reconhecimento espiritual, representando aqueles tão sintonizados com frequências do divino que detectam a presença de Deus, mesmo quando disfarçada na forma humana mais comum. Na tradição mística cristã, André é o primeiro raio de luz que rompe a escuridão da noite. Não é luz plena do meio-dia, mas aquele primeiro clarão no horizonte que anuncia que a noite está terminando. André representa o primeiro despertar da consciência para a presença do Cristo. Ele é o amanhecer antes do nascer do sol, aquele primeiro momento de reconhecimento espiritual. Todos nós temos nosso momento André, aquele primeiro lampejo de consciência espiritual, aquele primeiro vislumbre do divino. João Batista está com 2 discípulos. Jesus passa. João olha e declara: "Eis o Cordeiro de Deus." Os 2 discípulos seguem Jesus. À primeira vista, narrativa simples, mas há aqui drama cósmico se desenrolando. João transferindo seus discípulos para o Mestre Maior. Crucialmente, João não ordena que sigam Jesus, simplesmente aponta e nomeia. O resto é deixado à liberdade de cada discípulo. André ouve e algo dentro dele ressoa. Não é imposição externa, é chamado que encontra resposta interna. André ouviu o chamado do Espírito antes que Cristo sequer o chamasse diretamente. Jesus não disse: "André, siga-me", naquele momento inicial. André simplesmente começou a seguir. Isso representa consciência espiritual especial, a capacidade de reconhecer e responder ao chamado divino antes mesmo que seja verbalizado. É a alma tão afinada com Deus que detecta sua presença antes que se manifeste completamente no plano físico. André representa o despertar primitivo da alma, aquele primeiro momento em que a consciência começa a expandir além dos limites do ego, percebendo dimensões mais amplas da realidade. Esse despertar é caracterizado por reconhecimento direto, não mediado por conceitos ou doutrinas. André não tinha teologia cristã desenvolvida. Simplesmente reconheceu a presença da verdade quando estava diante dele. Isso fala poderosamente para nossa era, onde muitos anseiam por conexão espiritual autêntica. André mostra que reconhecimento do divino não depende de frameworks teológicos complexos, mas de abertura do coração. Jesus se volta e pergunta: "Que buscais?" A resposta de André é profunda. "Rabi, onde moras?" Não perguntam sobre doutrinas ou sinais. Perguntam onde ele habita, onde podem estar com ele. André compreendeu desde o início. O que importa não é informação sobre Deus, mas experiência de estar na presença de Deus. Não é conhecimento proposicional, mas relacional. Jesus oferece: "Vinde e vede." Não palestra teológica, mas experiência, convite para entrar em sua vida. Os Atos de André, documento do 2º século, preserva tradições sobre ensinamentos místicos e jornadas missionárias. Esses textos o retratam como guardião de mistérios espirituais profundos, focando no reino de Deus dentro de vós. André é mostrado ensinando sobre a natureza da alma, sobre como o divino reside no interior de cada pessoa, sobre como o verdadeiro templo de Deus é o coração humano transformado. Esses ensinamentos ecoam palavras de Jesus nos evangelhos canônicos e a tradição mística judaica da época. Um ensinamento fascinante atribuído a André é sobre união da alma com o Logos, o Cristo interno. André aparentemente ensinou
que a encarnação de Jesus não foi apenas evento histórico único, mas modelo para o que deve acontecer em cada alma individual. Assim como o Logos divino se uniu à natureza humana em Jesus, o Espírito Divino busca se unir com cada alma humana, transformando-a. Não é ideia de que nos tornamos Deus, mas reconhecimento de que salvação é fundamentalmente sobre união com Deus, sobre permitir que a natureza divina habite em nós. À medida que o cristianismo se institucionalizava, havia necessidade de uniformidade doutrinária. Ensinamentos que enfatizavam experiência mística direta eram mais difíceis de controlar que crenças específicas e obediência à autoridade eclesiástica. No processo de combater excessos gnósticos, muita sabedoria genuína foi marginalizada. Os ensinamentos de André, equilibrando experiência mística interior com ortodoxia fundamental, foram largamente esquecidos. Hoje, há interesse renovado em recuperar essas dimensões místicas do cristianismo primitivo. A cruz, em forma de X, é um dos símbolos mais potentes da tradição cristã. André foi crucificado nessa cruz em Patras, anos 60 d.C. Segundo tradição, pediu para não ser executado na mesma forma de cruz que seu mestre, por considerar-se indigno. Mas há mais que humildade aqui. A cruz em X é símbolo esotérico profundo que representa ponto de encontro, interseção de dimensões. No contexto cristão, simboliza especificamente o encontro entre divino e humano. André, em sua morte, torna-se representação física do mistério central. Em Cristo, divino e humano se encontraram e se uniram. Do ponto de vista da psicologia espiritual, a cruz de André representa o momento em que a alma transcende o ego. O X marca o ponto de cruzamento, de morte do falso eu e nascimento do verdadeiro eu. André, ao escolher ser crucificado, diferentemente de Cristo, fazia declaração profunda: minha crucificação não é a mesma, porque ele era filho de Deus encarnado. Eu sou discípulo, morrendo para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Ao longo da história, a cruz de André tornou-se símbolo de iniciação em várias tradições. O X representa universalmente ponto de transformação, de morte e renascimento, de passagem de um estado para outro. A cruz captura perfeitamente essa dinâmica. Marca o ponto onde duas linhas se cruzam, onde dois caminhos, duas dimensões, duas realidades se encontram. É o umbral, a porta, o portal entre estados de consciência. Enquanto Pedro permaneceu no mundo judaico e Paulo focou nas grandes cidades romanas, André tomou caminho diferente. Segundo tradições antigas, levou o evangelho para Sítia, região ao norte do Mar Negro, Grécia, Ásia Menor e Trácia, as periferias do mundo conhecido. Pregar nessas regiões exigia a apresentação do evangelho que transcendesse particularidades culturais judaicas. André estava singularmente posicionado para esta tarefa, podendo apresentar Cristo não apenas como Messias judaico, mas como Logos universal, a luz que ilumina todo o homem. André desenvolveu a apresentação do Evangelho fiel ao núcleo da mensagem de Jesus e adaptada para ouvintes sem familiaridade com escrituras hebraicas. Enquanto Pedro citava extensivamente profetas, André enfatizava temas universais: luz divina presente em cada alma, possibilidade de união com Deus, transformação interior através do amor divino. Na tradição ortodoxa oriental, André é chamado o apóstolo da luz interior. Ele veio não com autoridade institucional, mas como alguém que tinha visto a luz do mundo e agora a carregava consigo, acendendo-a nos corações prontos para recebê-la. Há simbolismo fascinante na tradição de André ter viajado para o norte, onde os invernos eram longos e escuros. Para povos em latitudes setentrionais, sua mensagem sobre luz interior teria ressonância especial.
Mesmo quando o sol exterior se esconde, há um sol interior que nunca se põe. Há uma luz dentro de você que as trevas não podem extinguir. Uma das tradições mais poderosas é que, após ser amarrado à cruz em X, André continuou a pregar por 2 dias inteiros antes de expirar. Multidões se reuniram, muitos sendo convertidos por suas palavras finais. Um homem idoso, pendurado em cruz, experimentando dor inimaginável, usando suas últimas energias, não para lamentar, mas para proclamar a verdade que havia transformado sua vida. Ele falou sobre a natureza da verdadeira cruz interior, sobre ressurreição presente da alma, sobre amor de Cristo transformando até morte em testemunho. André havia se tornado tão influente em Patras que tinha poder de evitar execução. Mas recusou, não por desejo mórbido de sofrer, mas porque compreendeu que havia chegado o momento de dar testemunho final, demonstrando que a verdade pela qual vivera valia mais que a própria vida. Essa escolha voluntária transforma seu martírio de tragédia em triunfo. Ele demonstrou liberdade última da alma que conhece a verdade. Podem matar meu corpo, mas não podem tocar o que realmente sou. A imagem de André pregando 2 dias enquanto morre tornou-se símbolo da alma que permanece firme na luz até o fim. Não é estoicismo, mas transcendência, capacidade de existir simultaneamente em 2 níveis. Sim, o corpo sofre, mas a alma unida a Cristo conhece paz que transcende circunstâncias físicas. Sua luz brilhou mais intensamente não quando estava confortável, mas quando estava na maior escuridão. Essa é mensagem poderosamente relevante. A luz que carregamos não depende de circunstâncias favoráveis. André morreu menos de 30 anos após a ressurreição, mas sua morte não foi fim, foi começo. A chama que acendeu em Patras espalhou-se por toda a Grécia. As igrejas que fundou tornaram-se centros de cristianismo que evangelizariam vastas regiões. A primeira chama nunca se extinguiu, passou de coração para coração através de 2 milênios. E continua queimando hoje, em todo aquele que experimenta aquele primeiro despertar de consciência espiritual. Nos textos apócrifos relacionados a André, há menções de visões sobre os últimos tempos. André aparentemente falou sobre batalha final entre luz e trevas, que ocorreria não primariamente no campo externo da história, mas no campo interior da alma humana. Essa visão ecoa através de textos apocalípticos cristãos, mas o distintivo em André é a ênfase em que essa batalha é fundamentalmente interior. Os poderes das trevas a serem confrontados são também forças dentro da psique humana. Medo, ódio, cobiça, ilusão. Na compreensão de André, o drama cósmico entre luz e trevas tem campo de batalha definitivo no coração humano. Cada alma é microcosmo do conflito macrocósmico. A vitória final da luz será alcançada através da transformação voluntária de corações individuais. Quando trevas na alma humana são confrontadas com luz de Cristo, quando ilusões são desmascaradas pela verdade, isso é apocalíptico no sentido mais profundo. É o fim do mundo da ilusão e começo do mundo da realidade vista claramente. Uma das mensagens mais poderosas é a ideia de despertar espiritual universal nos últimos tempos. André aparentemente ensinou que viria tempo em que Espírito seria derramado sobre toda a humanidade, quando segredos escondidos seriam revelados. Na linguagem de André, multidões começariam a reconhecer a luz, a mesma luz que ele primeiro reconheceu. É como se o que começou com um único homem estivesse destinado a expandir-se até que toda a humanidade tivesse oportunidade de fazer o mesmo reconhecimento. A urgência na mensagem de André. A luz deve ser reconhecida antes que trevas se tornem tão densas que a capacidade de enxergar seja perdida. Cada geração enfrenta tentações de escuridão, e há chamado urgente para reconhecer a luz enquanto ela pode ser vista.
O segredo é duplo. Primeiro, cultivar sensibilidade espiritual, que permite reconhecer a luz quando aparece. Segundo, ter coragem de seguir a luz quando reconhecida, mesmo deixando-o familiar e seguro. 2000 anos depois, o legado de André não é apenas histórico, é vivo. Cada vez que alguém ouve sobre Jesus e decide segui-lo, André está lá espiritualmente. Cada vez que alguém traz outro para conhecer Cristo, repete o ato de André. Cada vez que alguém escolhe humildade sobre proeminência, serviço sobre reconhecimento, está vivendo o ensinamento oculto de André. E cada vez que uma alma reconhece o primeiro lampejo de luz espiritual, o espírito daquele primeiro despertar está presente. A mensagem final é um convite. Você pode ser um primeiro. Não no sentido de ser melhor que outros, mas de ser pioneiro espiritual em sua esfera. Talvez você seja o primeiro em sua família a reconhecer Cristo, o primeiro em seu trabalho a viver por princípios espirituais, o primeiro em sua comunidade a tender a mão em amor. Ser primeiro não é fácil, mas primeiros experimentam algo que seguidores perdem: a alegria pura da descoberta, o deleite de encontrar tesouro escondido, a satisfação de saber que está abrindo novo caminho que outros poderão seguir. O ensinamento mais profundo de André: Cristo não está apenas em lugar ou tempo distante. Cristo está dentro de você, esperando ser reconhecido, aguardando o convite para nascer plenamente em sua consciência e transformar sua vida. O mesmo Cristo que André reconheceu deseja fazer morada em seu coração. O mesmo poder transformador está disponível para você. A mesma luz está brilhando nas profundezas de seu próprio ser. O convite é simples: reconheça a luz. Quando você vê lampejo de verdade, bondade ou beleza, isso é luz de Cristo. Quando sente impulso em direção ao amor, compaixão, serviço, isso é Cristo se movendo em você. Não ignore esses momentos. Assim como André ouviu e seguiu, você pode ouvir o chamado interior e responder. A história de André não termina com sua morte. Ela continua em cada alma que desperta, em cada coração que reconhece a luz. Sua primeira luz acendeu chama que passou de geração para geração. E agora essa chama é oferecida a você. Você a receberá? Você se tornará portador da luz que André primeiro viu? Você será o primeiro em seu mundo a reconhecer e proclamar a presença de Cristo? A escolha é sua, assim como foi de André. E assim como sua escolha mudou o curso da história, sua escolha pode ter repercussões que se espalham além do que você imagina. Porque é assim que o reino de Deus funciona. Não com trombetas e fanfarras, mas como fermento em massa, como semente de mostarda, como luz acesa na escuridão que gradualmente, gentilmente, mas inexoravelmente dispersa as sombras. Amados irmãos e irmãs em Cristo, ao encerrarmos esta jornada através do mistério de André, desejo deixar com vocês uma bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Que a paz que excede todo entendimento, a paz que André encontrou quando reconheceu o Cordeiro de Deus, repouse sobre vocês. Que essa paz não seja apenas ausência de conflito, mas profunda serenidade interior que vem de saber que você é amado por Deus, que sua vida tem propósito divino, que nada pode separá-lo do amor de Cristo, que a prosperidade que o Pai Celestial deseja para você floresça em todas as áreas, não apenas material, mas especialmente prosperidade da alma. Que você prospere em sabedoria, crescendo no conhecimento de Cristo. Que você prospere em amor, expandindo sua capacidade de amar a Deus e aos outros. Que você prospere em alegria, descobrindo o deleite de viver em harmonia com seu propósito divino. Que você, como André, seja um primeiro em seu mundo, o primeiro a reconhecer a luz em meio à escuridão, o primeiro a falar verdade em meio à mentira, o primeiro a estender amor em meio ao ódio, o primeiro a oferecer esperança em meio ao desespero.
Que a coragem que André demonstrou ao deixar tudo para seguir Jesus seja sua quando enfrenta escolhas difíceis. Que a humildade que ele mostrou ao servir nas sombras guarde seu coração do orgulho e busca por glória vazia. Que a fé que André tinha, a fé que age antes da certeza, que reconhece a verdade intuitivamente, que persevera até o fim, seja fortalecida em você dia após dia. E que essa fé não seja apenas convicção mental, mas realidade viva que transforma cada aspecto de como você vive, ama e serve. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que é a luz do mundo que brilha nas trevas, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, eu declaro sobre você: você é filho amado de Deus, você é portador da luz divina, você é chamado e capacitado para propósitos eternos. Que toda bênção espiritual nos lugares celestiais seja sua herança em Cristo. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito que desce do Pai das luzes encontre seu caminho até você. Que você experimente a plenitude da vida abundante que Jesus prometeu. Vida que transcende circunstâncias, transforma provações em triunfos, converte escuridão em luz. E que você, tendo recebido essas bênçãos, se torne uma bênção para outros, assim como André, após encontrar Cristo, imediatamente trouxe seu irmão Pedro. Que sua vida seja testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, demonstração da realidade do reino de Deus, encarnação do amor de Cristo no mundo, para a glória de Deus Pai, que nos amou primeiro e enviou seu Filho para nos salvar. Para a glória de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que continua a chamar discípulos para si. Para a glória do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e nos capacita para serviço divino. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a primeira luz que brilhou através de André continue a brilhar através de você, dissipando as trevas e trazendo o amanhecer de um novo dia de paz, justiça e amor divino no mundo. Vá em paz, viva em amor, permaneça na luz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que você, como André, reconheça essa verdade, abrace essa realidade e viva essa transformação todos os dias de sua vida.